Olá meninas, tudo bem? Estou aqui novamente, depois de algum tempo já sem gravar vídeos. Estou aqui para refletir com você sobre duas mulheres marcantes, duas mulheres importantes, duas mulheres abençoadas, registrado na palavra de Deus. Eu deixo aí como lembrança para você que aqui no canal Luciana Firmino nós temos outras meditações para mulheres. Temos a Mulher de Provérbios 31, que nós fizemos uma meditação versículo a versículo. E temos também a vida de outras mulheres que podem enriquecer a sua. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3,16, que a escritura, que a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Ainda que essas mulheres viveram em épocas diferentes, contextos diferentes do nosso, a palavra, ela é inspirada por Deus, ou seja, de eternidade a eternidade. Esta palavra tem algo a nos ensinar. Então, tudo que está registrado na Escritura é para nos ensinar algo. Diz isso lá em 2 Timóteo 3,16, que ela é inspirada por Deus e ela é útil para corrigir, para ensinar, para educar na justiça, a fim do quê? Que nós sejamos mulheres, homens de Deus mais aptos a servir a Deus através da palavra dele. Então não deixe de ver, não deixe de compartilhar. Hoje eu quero ler com você dois textinhos aqui na palavra de Deus em Gênesis 30. E nós vamos tirar algumas pérolas, né? Alguma meditação, alguma contextualização para as nossas vidas hoje, através da vida dessas mulheres aqui. Amém? Gênesis 30, no verso 3, diz assim: respondeu ela, que era Raquel, eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz filhos, e eu tenha filhos a partir dela. Assim lhe deu Bila sua serva por mulher, e Jacó a possuiu. E Bila concebeu e deu à luz filhos a Jacó. E no verso 9 do mesmo capítulo 30 diz assim, vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Amém? Você pode pensar aí, ela vai falar de Raquel e de Lia, que são duas mulheres mais proeminentes, mais conhecidas na palavra de Deus. Porém, eu não vou falar de Raquel e de Lia ainda, que essas duas mulheres que eu quero falar nesta manhã estão aí sobre a sombra de Raquel e de Lia, estão aí debaixo da vida de Raquel e de Lia. Eu queria refletir com você sobre Bila e Zilpa, duas servas. Se você vê um contexto histórico ali, se você vê um pouquinho de onde surgiu Bila, quem ela era, quem era Zilpa, você vai ver que elas eram escravas de Labão, que era pai de Raquel e Lia. E quando Raquel e Lia foram dadas ao patriarca Jacó como mulher, você pode ver isso lendo Gênesis antes aí do capítulo 30, você vai conhecer essa história. Quando Raquel e Lia foi dada a Jacó, que era patriarca, como mulheres, Raquel e Lia tinham o direito, era a cultura daquela época, né? O pai poderia dar servas às suas filhas para que vivessem com elas e as servissem por toda a vida. E assim fez Labão. Deu Bila e Zilpa para Raquel e Lia como servas. E foram Bila e Zilpa e acompanharam Raquel e Lia para as servir. Nós podemos parar aqui e pensar, meu Deus, que vida sem sentido, né?
Que propósito mais secundário, mais desinteressante. Mas eu queria te dizer, minha querida, que Deus, ele tem propósito e plano para a vida de todas nós. Ainda que pareça que essas mulheres são sem expressão alguma, isso não é verdade. E ainda que você ache que você é uma mulher na qual Deus não tem plano e projeto nenhum, ou que você é uma mulher sem expressão no meio em que você vive, ou que você é uma mulher que está oprimida, está debaixo, está humilhada, está lutando com algum tipo de opressão, ou que está vivendo dias sombrios, ou que está vivendo aquém daquilo que Deus a chamou para fazer. Eu queria te animar através da vida de Bila, né? A clamar e a se humilhar perante a potente mão de Deus para que no tempo oportuno Ele venha te exaltar e venha te mostrar qual é o plano e o propósito que Ele tem para a sua vida, para servir outras vidas. Porque todos os propósitos de Deus e planos vai se findar, se culminar nesse propósito universal, que é nós servirmos outras vidas, servirmos as pessoas. Hoje nós não somos mais escravas de homens, como Bila e Zilpa eram escravas mesmo, por direito de Labão. E depois se tornaram escravas, servas de Raquel e Lia. Hoje nós não somos mais escravas de homens, porque Jesus Cristo na cruz do Calvário nos fez livres. E aonde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Você que tem o Espírito do Senhor, você tem sim liberdade, mas liberdade para servir aos propósitos e obedecer o plano e o projeto que Deus tem para a sua e para a minha vida. Que mansidão eu vejo na vida de Bila. Vamos falar de Bila nesse primeiro momento, que era a serva de Raquel. Ela se sujeitou, né, a fazer parte da história de Raquel sem reclamar, sem murmurar. E eu falo mansa, por quê? Porque mansidão não é que você tem que ser uma mulher que aceita tudo e não tenha expressão nenhuma. E não tenha, vamos dizer assim, a sua participação, né, em todas as coisas. Não é isso. Mansidão é quando a pessoa faz algo e dentro dela, na alma dela, a ausência de guerra, a ausência de violência, a ausência de briga, a ausência de ira. Isso é ser uma pessoa mansa. Pessoa mansa não é aquela que fala baixinho, que sussurra, ou que não se expressa em condição ou circunstância alguma. Isso não é ser mansa. Ser mansa é você agir diante das circunstâncias com a ausência de violência, guerra, maltrata, ira, raiva. Isso é ser uma mulher mansa. E eu vejo isso em Bila, porque ela estava ali para cumprir o propósito, que era servir sem reclamar ou murmurar ou brigar com o mundo inteiro por conta disso. Vamos dizer assim que Bila, ela não tinha vida própria, ela estava sentenciada à escravidão. Mas Deus, que muda a história e que usa os teus servos, as tuas servas, no propósito para o qual Ele chamou, fez de Bila mãe de Dan e de Naftali. Deu origem a duas tribos de Israel. Esta mulher, ainda que Dan e Naftali, por direito, legitimamente ali eram filhos de Raquel, mas foi Bila que deu à luz. Geracionalmente, né, fisiologicamente,
Bila, ela era mãe desses dois homens que foram muito importantes para a história de Israel. Se você for ver as vidas deles, nós vamos ver que eles foram homens importantes para a construção da nação de Israel. E Bila, aquela mulher que estava ali, vamos dizer assim, na qual nem muito é lembrada, mas é uma mulher que gerou, que deu à luz filhos. E gerar e dar à luz filhos nessa época era ser mulher bem-aventurada. E nesse momento eu lembro daquele texto que diz assim, ó, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ainda vem outro texto na minha mente, aquele texto que diz, porque quando eu sou fraca, então é que eu sou forte. Eu posso me lembrar ainda aquele texto, né, de 1 Samuel 2,7, quando Ana exclamou assim, que Deus é aquele que abaixa, mas é também aquele que exalta. Então Deus é Deus da nossa história. Deus foi Deus na história de Bila, na história de Zilpa, que era a serva de Lia, que está no mesmo contexto da vivência, um contexto de escravidão, um contexto de ser serva sem direito algum. Mas nós vemos na vida dessa mulher, na vida de Zilpa, a força. Uma mulher de força, uma mulher digna, porque ela cumpriu aquilo que Deus estava designando para a vida dela naquele momento, né? Aqui eu lembro do texto de Provérbios 31:25, que diz que a força e a dignidade são os vestidos da mulher virtuosa. E eu posso ver essas mulheres aqui, né? Vestidas de força, vestidas de dignidade. Mulheres na qual não tem proeminência, não apareceram, né? Não tem os seus nomes ali, a sombra de nomes de outras mulheres, mas foram mulheres que tiveram filhos importantes para a nação de Israel, para a construção da nação de Israel, e filhos importantes para a construção de toda a história bíblica da humanidade. Zilpa, ela deu à luz a Gade, a Aser, que são dois filhos também que foram muito importantes para a construção da nação. Então, minha querida, o que nós podemos aprender nesta manhã? Não importa a sua situação, não importa se você nesse momento está vivendo aí um drama pessoal como mulher, não importa se nesse momento você acha ou acredita por algum engano na sua mente, na sua alma, que Deus não te criou para nada, que você não tem chamado para nada e que você não tem um plano de Deus, que você foi um erro. Não. Deus não cria ninguém para nada. Deus tem um propósito na sua vida. Não importa a sua situação, vista-se de força, vista-se de mansidão, vista-se de dignidade, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus. Hoje o nosso contexto é outro. Hoje nós não precisamos estar oprimidos, estar subjugados, estarmos escravos de homens, mas nós somos sim escravas do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chamou para o servir, e independente do nosso chamado, Ele quer nos usar. Levante-se com força, com dignidade, e você, assim como Bila, como Zilpa, vai provar da misericórdia, da graça e do favor de Deus na sua vida. Comece aí dentro da sua casa a dedicar-se. O que eu vejo na vida dessas mulheres é dedicação. Elas se dedicaram, elas cederam para servir, para ajudar e para ser bênção na vida de outras mulheres. Vamos dizer assim, você pode se dedicar, pode ceder às suas vontades. Às vezes a sua vontade não é a vontade do Senhor. Às vezes a vontade do Senhor para a sua vida é outra. E muitas vezes você está ali enrijecida,
está paralisada, está apática diante das circunstâncias, porque não conseguiu visualizar, olhar para o alto, para o autor e consumador da sua fé e visualizar o plano dele para a sua vida. O plano dele para a sua vida. Amém? O plano dele, que é infinitamente maior do que o seu. Então comece agora, hoje, a dedicar-se para alguma causa. E a primeira causa que eu te convoco a dedicar-se é a causa da sua família, é a causa do seu lar. Comece a servir aí dentro, comece a ser uma bênção para o seu esposo, comece a ser uma bênção para os teus filhos, comece a ser uma bênção para as suas amigas, para o seu círculo íntimo, para todas as pessoas que passarem por você nesse dia. Seja uma bênção. Muitas vezes hoje nós estamos na geração do coaching, né? Nós estamos naquela geração da performance, do potencial, de usufruir, de liberar o teu máximo potencial que você tem para ser um grande ícone na história de alguém ou da sociedade querida. Dedique-se à sua família em primeiro lugar. Dedique-se à sua família, dedique-se aos seus amigos, dedique-se à sua parentela, às pessoas que cruzam por você durante o dia, na simplicidade, vamos dizer assim, no comum do dia a dia. Não fique esperando momentos grandiosos, coisas grandiosas para servir. Sirva no comum do seu dia a dia. Foi servindo ali como servas, como escravas, no comum do dia a dia de uma família em conflito. Porque se você lê o contexto histórico da família de Raquel, de Lia, com Jacó, elas estavam em conflito, em disputa, grandes problemas haviam ali. Mas essas duas mulheres estavam ali para servir, e elas serviram, e elas foram mães, elas foram geradoras de vida naquela família, naquele contexto familiar. Dedique-se à sua família, dedique-se à sua casa, dedique-se aos seus amigos, à sua parentela, dedique-se à sua igreja, naquilo que te vier à mão para fazer, faça, contribui, realize o plano de Deus na sua vida. Agora, nesse momento, e o Senhor vai acrescentando dia a dia aquilo que for necessário para a sua vida. Ore todos os dias, sejam mulheres quedadas aos pés do Salvador. Esteja diante da palavra de Deus buscando força, buscando direção, buscando iluminação todos os dias da sua vida. E assim, eu me esforço para fazer também todos os dias da minha vida. É assim que nós construímos gerações, sabe? É com os nossos filhos, é na nossa casa que nós construímos um legado, nós construímos uma geração. Bila e Zilpa, assim como Raquel e Lia, elas são conhecidas porque elas foram mães de grandes homens de Deus. É por isso que valeu a pena toda a história delas, porque elas contribuíram para a história, deixando um legado, filhos que construíram outras nações. E assim que nós precisamos pensar no legado em que nós vamos deixar. Deixemos de querer aparecer só para ser vistos, ser notados. Eu li esses dias um texto da Bíblia, né? Que nós não precisamos ser vistos, ser notados e elogiados, mas nós precisamos ser vistas, notadas e elogiadas pelo nosso Senhor. Que tudo aquilo que nós fizermos esteja realmente marcando o coração de Deus. Porque muitas vezes o que eu faço não está aparecendo para as pessoas estão vendo tal, mas será que está
marcando o coração de Deus? Será que está no plano e no propósito que Deus tem para a minha vida? Nós precisamos começar a observar o que a palavra nos pede, o que Deus requer de nós, e não todas as demandas da nossa vida, do nosso dia a dia, da secularização deste tempo que nós estamos vivendo. Então, mulher, Bila e Zilpa, são mulheres que saltaram o meu coração pela servidão, pelo espírito de serviço, pela mansidão, pela força, pela dignidade, pela quietude da alma dessas mulheres, que souberam servir, ainda que no anonimato, né? Elas souberam servir e agradar um só, que era Deus. 1 Pedro 3 diz isso, né? Que o nosso adorno, que o enfeite da nossa vida, que a boniteza da nossa vida não seja aquilo que é exterior. E eu não estou fazendo aqui apologia a descuido, a você ser uma mulher descuidada consigo mesmo. Não é isso. Eu estou querendo dizer sobre prioridade. Que não seja, né, o nosso adorno, o nosso enfeite, que não seja a nossa beleza aquilo que é somente exterior, mas que esteja lá no interior, no homem interior do nosso coração, que este homem interior esteja ali trajado, né, vestido de um espírito manso, quieto, né, que faz as coisas para Deus do jeito que Ele quer, sem deixar a nossa carne se exaltar em algumas circunstâncias da nossa vida, né? Então que tenhamos um espírito manso e quieto, que é de grande valor diante do Senhor. E diz ainda que é assim, é dessa maneira, que se adornavam as mulheres antigas, as nossas mães espirituais, assim como Sara, né? Que ela foi também uma mulher mansa, quieta, submissa, serva de Deus, né? Que nós possamos ter esses padrões de exemplo para as nossas vidas, na nossa cultura, no nosso contexto. Nós podemos ser, sim, mulheres que deixam legado, mulheres que descobriram o plano e o propósito de Deus e está cumprindo fielmente, com força, com dignidade e dependendo todos os dias da graça, do favor do nosso Deus e do nosso Pai. Amém? Que essa palavra possa aquecer o seu coração. E hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 7 de março. Talvez você ouça ele depois do dia 8 ou coisa assim. 8 de março é comemorado pela sociedade o Dia Internacional da Mulher, lembrando aí de mulheres, né, que esteve em outros tempos lutando pelos seus direitos. E num primeiro momento eram verdadeiramente direitos justos, né, e dignos. E que Deus possa te abençoar e que você lute sim para ser uma mulher também melhor e deixar um legado na sua família, um legado na sua casa, um legado na sua parentela, um legado no seu bairro, na sua cidade, aonde quer que você esteja, na sua igreja, onde você esteja servindo, que você possa ser uma mulher lembrada, porque você era uma mulher de Deus e cumpria os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Amém? Fique com Deus, compartilhe esse vídeo com alguma mulher, que Deus possa te abençoar e te levantar. Em nome de Jesus.